Meu nome é Jonathan, eu sou programador React Native e desde que saíram os widgets do iOS 14, eu resolvi correr atrás de como fazê-los e resolvi criar esse tutorial para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer o widget no iOS 14 integrados com a aplicação em React Native. Eu decidi fazer esse tutorial focado em pessoas que, assim como eu, programam para React Native, mas não programam para nativo. Então, eu resolvi mostrar como é que funciona esse processo que eu tive que fazer e os possíveis erros, problemas que a gente vai ter no meio do caminho para poder resolver como solucioná-lo com vocês. O objetivo final do tutorial é um aplicativo simples, que é esse aqui, Notes App. A gente vai ter basicamente uma caixa de texto onde a gente vai mexer aqui, Notes App, aqui é o app. E conforme a gente vai editando dentro do aplicativo, ele vai atualizar aqui no nosso widget. Isso parece uma coisa simples, e de fato é um app bem simplesinho, assim, do ponto de vista funcional, mas eu vou precisar mostrar como é que cria os widgets no iOS 14, vou precisar mostrar como é que faz essa comunicação entre uma aplicação React Native, que é esse caso aqui, ó, com o nosso widget que está do lado nativo. Uma coisa que eu tive que correr atrás para poder fazer e achei legal compartilhar com vocês. E aqui está. Esse aqui foi o teste que eu estava fazendo ontem, a gente pode até remover daqui. E esse aqui é o nosso aplicativo. Então a gente vai começar. Vamos começar por ele. Deixa eu me botar aqui no cantinho. Em modo flutuante. Uma pequena gambiarra aqui para conseguir me gravar ao mesmo tempo. Vou ficar um pouquinho de lado para a câmera porque eu estou gravando nessa tela aqui. Estou programando nessa tela aqui. Então, terminamos de buildar nosso app. Como vocês podem ver, a gente vai começar de um app praticamente criado do zero. Eu só não quis mostrar aquele processo do Create React App para poder ficar um processo mais rápido, né? Que esse processo demorado. E como eu falei, a ideia é mostrar para alguém que já conhece React Native. Mas eu resolvi começar de um aplicativo do zero. Então a gente pode começar aqui editando nossa primeira tela, né? Que a gente não precisa dessa tela default do React Native. E para isso a gente vai criar uma tela simples, como aquele exemplo, que é basicamente um campo de texto para a gente poder editar nosso widget. Então a gente pode começar aqui. Eu vou usar o snippet que eu recomendo, inclusive, que é da Rocket City, que já vai criar nossa base aqui do aplicativo. Aí a nossa tela ela vai ter uma Safe Area View, vai ter o nosso text e o nosso text input. A gente pode começar criando nossa tela aqui. Vai ser a nossa Safe Area View. A gente vai ter o nosso text. Entre com o seu texto. E a gente vai ter aqui o nosso text input, que vai ser de fato o nosso texto, que vai ser o que o usuário vai entrar. E aqui a gente vai ter o nosso state, né, que vai ser para salvar o nosso texto, que vai ser o nosso const text set. Text vai ser o nosso use state. Vai começar vazio, obviamente. E a gente pode ter também o nosso use effect aqui. Que vai ser para quando o nosso text for alterado. Que aí vai ser só um console.log por enquanto, exibindo o nosso text. E a gente vai ver que a tela já está funcionando, mas vai estar um pouquinho feia. Nosso text input não tem nenhuma bordinha por enquanto, por exemplo, que é uma coisa meio feia. E aqui a gente tem que botar também, né, obviamente, no onChangeText, setText. E agora a gente vai ver que ele já dá um console log aqui do nosso text. É uma coisa que a gente pode fazer para deixar isso um pouquinho melhor, é criar os nossos styles. Aí eu geralmente quando eu vou criar um style inline assim, que não é o caso que eu vou manter agora, geralmente eu crio dentro do objeto e depois eu separo, porque aí o completer do VS Code me ajuda. A gente vai ter aqui o nosso flex 1, o width. Não precisa nem do width agora, a gente pode ter aqui o nosso align content. Center, align item center. E o nosso justify content center. Já centralizou o nosso texto. E aqui a gente também pode ter nossa caixinha de texto também com um style.
que vai ser o nosso border color, vai ser uma borda preta mesmo, e um border width 1. Hoje eu tenho uma bordinha, só que se a gente ver ele também ele não está legal, que a gente diminui o nosso texto, a bordinha cai. Então a gente pode botar aqui a largura nossa caixa de texto, pode ser 80%. É um bom tamanho. A ideia é que não é nem focado no visual, é só ter alguma coisa que a gente consiga trabalhar em cima. Agora, como a gente está vendo, ele está reclamando, então a gente pode vir aqui, style.container, a gente vai criar nosso style aqui, com os styles igual a... E aqui a gente pode ter o nosso input. Prontinho. Agora o nosso S, a gente parou de reclamar, a gente tem a nossa telinha aqui que vai funcionar porque a gente quer. Bonitinho como a gente esperava. Agora a gente vai partir para a parte do nativo, né? A gente tem que criar o nosso widget lá dentro. E para isso a gente tem que abrir o nosso aplicativo dentro do Xcode. Tem que ser o Xcode mais recente, justamente porque que é o que dá suporte para o iOS 14 para os widgets. Aí a gente vai lá, abre o Xcode, procura pelo nosso aplicativo iOS. Ele surgiu do nada porque eu estava com outro monitor aqui aberto com aquele projeto de exemplo que eu dei para vocês. Até para se eu esquecer alguma coisa, eu tenho uma colinha aqui. A gente vai abrir aqui o nosso app, a pasta iOS. Quando a gente mandar abrir, aí já vai abrir aqui o nosso aplicativo dentro do Xcode. Aí uma coisa legal de fazer logo é já mudar logo para o nosso emulador aqui, que no caso é o nosso iPhone 11 Pro, que é o que a gente está usando de teste. A gente espera ele buildar aqui. Deixa eu ver que tem aqui o nosso projeto bonitinho. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer nele é criar de fato o nosso widget. Então a gente vem aqui, File, New, Target. Aí uma das opções que, dependendo da versão do Xcode que vocês tiverem, não vai aparecer, por isso tem que ser a versão mais nova, é o nosso Widget Extension. Antigamente era usado o Today's Extension, alguma coisa assim, e agora ela morreu e a gente tem o nosso Widget Extension. O Today Extension, ele criava, eu acho, se eu entendi bem, os widgets que ficam nessa área aqui. Que ficavam nessa área aqui, que era aquele mais antigo. E não é o caso que a gente quer agora. E aí o nosso widget pode ser Notes Widget mesmo. Aí a gente vai criar ele aqui. Aí ele vai perguntar se a gente quer ativar o esquema, a gente diz que sim, a gente quer. E agora a gente já pode mandar rodar direto selecionando aqui o nosso target do Widget Extension, porque ele não vai abrir o app, a gente vai ter que selecionar aqui, ele já vai jogar direto na tela. E a gente manda rodar e espera um pouquinho, que aí rapidinho a gente já vai ter uma surpresa muito legal, que é um build failed. Foram esses tipos de erros aqui que me fizeram querer gravar esse tutorial, porque foram alguns erros que eu tive no meio do caminho que me deram um pouco de trabalho de descobrir como corrigir. Este erro aqui, por exemplo, que diga-se de passagem, eu odeio o modo como o Xcode ele mostra os erros, que é um saco chegar no erro de fato, foi este erro aqui. Que aí depois de muito pesquisar, eu descobri que ele tinha a ver com a versão do React Native nessa versão do Xcode, e foi um erro assim meio magia de resolver. Talvez para alguém que programe para Swift nativo, para iOS nativo, seja uma coisa mais trivial. Mas para mim não foi o caso. Aí, como eu falei, depois de muito pesquisar, eu cheguei nesse erro aqui que foi de alguém fazendo uma parada pro WatchOS e que eu descobri que uma resposta aqui resolve o problema, que é esta daqui. Então a gente tem que procurar isto aqui dentro do nosso project. Então a gente vem aqui no nosso project, a nível de projeto, build settings e procura por isto aqui. A gente vai chegar nesta linha aqui no Library Search Path. Aí quando a gente vai ver que tem um debug release, a gente clica no de cima, que vai pegar os dois casos, e a gente só remover essa linha aqui. A gente precisa remover essa linha que ele está mostrando aqui, ó, que tem o Swift 5.0. A gente vem aqui, deleta ela, e agora sim a gente pode mandar rodar. E aí agora vai funcionar. Ou não. Este foi o segundo erro que eu tive também, que aí também foi um outro erro meio chatinho de descobrir a resposta, que basicamente a gente vê que o número de erros aumentou pra caramba.
Porque qual é o problema aqui? Ele não está conseguindo linkar várias coisas do Swift. E o modo de resolver é um modo bem simples. A gente vem aqui no nosso projeto, File, New File, a gente cria o Swift File. E a gente pode deixar o model style, qualquer coisa que você quiser, porque a gente não vai escrever absolutamente nada nele. A gente só vai criar ele aqui para o nosso target do nosso Node app. Aí ele vai pedir para criar esse bridge header. A gente diz que sim. E pronto. Ele vai criar esse arquivo aqui junto. Vou ser bem honesto, eu não sei se a gente podia criar só esse arquivo direto aqui, porque quando eu pesquisei no Google e tal, depois de muito procurar pela resposta, a pessoa criava por esse caminho. Então, se alguém entender mais de Swift nativo e quiser me corrigir alguma besteira que eu falar nos comentários, sinta-se à vontade. Como eu falei, não é meu objetivo ser muito explícito no Swift, e sim mostrar para alguém do React Native como fazer essas coisas, que foi o meu caso. Esses widgets aqui são dos meus aplicativos de criptomoeda que eu criei, e eu tive que correr atrás disso tudo para conseguir fazer o aplicativo sair. Então, obviamente, eu procurei tomar um cuidado de fazer o código Swift o mais limpo possível para quem estava aprendendo, mas eu sei que eu estou longe de ser um especialista disso. E agora o nosso código vai buildar. Build succeed. E a gente espera que ele vai carregar o nosso widget vazio aqui no cantinho. Está aqui. Aí se a gente vier aqui, ele vai ter criado a nossa pasta aqui, o nosso Node do widget, com este arquivo aqui. Basicamente é este arquivo aqui que a gente vai mexer agora. A gente vai ver que ele tem aqui, ele cria algumas structs para a gente. A gente tem uma struct timeline provider, que como o nome diz, vai ser o nosso provedor da timeline do widget. Eu não sei se alguém já programou para widgets nativos do Android, mas eu achei a parte do iOS melhor, mais funcional, vamos dizer assim. Basicamente, a gente tem um timeline provider que diz para o widget qual dado que ele tem que usar para atualizar e quando é que ele tem que atualizar. E para isso a gente tem o nosso snapshot aqui, a gente tem a nossa timeline de fato, e a gente tem aqui outras structs auxiliares, que é o nosso simple entry, que é basicamente uma... Da onde o nosso widget vai tirar o dado de fato, como se fosse uma struct de dado do widget, do dado real dele. A gente tem a nossa view, que é o que ele vai usar para poder desenhar a nossa view aqui. E a gente tem aqui o nosso widget padrão, que é o main, que vai ser o ponto de entrada aqui, que é onde a gente configura o nosso widget. Por exemplo, se a gente vier aqui e dar um mais aqui, e for criar outro widget, a gente vai ver isso aqui. My widget, this is an example widget. A gente consegue alterar aqui, por exemplo, para Note widget. Crie nova home screen note. Se a gente mandar rodar de novo, a gente vai ver que ele vai alterar esse texto aqui. Quando eu rodar de novo, eu mostro. E aí a gente tem aqui, primeiro a gente pode começar a dar uma limpada nisso aqui, porque aqui se a gente for ver, ele está mandando um fluxo de atualização de 1 hora. E a gente só precisa de uma entrada, então a gente pode tirar isso aqui. A gente vai ter literalmente uma entrada no nosso widget, que vai ser a nossa timeline de uma entrada só, que a gente vai atualizar direto para o nosso aplicativo. Então a gente não vai se preocupar com esse fluxo de atualização agora. A gente deixa ele aqui simplesinho, ele vai ter uma entrada, que por enquanto vai ser só a data atual. E vai ter um policy de atualização, que aqui no caso, quando ele acaba aquela timeline, ele vai atualizar de novo. No nosso caso, a gente pode ter um never aqui. Dependendo do caso, a gente pode ter um ponto after, porque a gente está dizendo para o iOS que depois de tal data ele pode atualizar nosso widget. Pelo que eu andei lendo, isso não quer dizer que ele vai atualizar no momento que a gente botou. Por exemplo, agora são 8h35, quando a gente botar para ele atualizar às 9, não quer dizer que às 9 ele vai atualizar de fato, mas a partir das 9. Eu reparei que nesse projeto de cripto que eu botei para ele atualizar a cada 5 minutos, às vezes ele atualiza em 5, mas às vezes ele demora uns 20 minutos para atualizar. Mas no nosso caso, como a gente vai atualizar direto pelo React Native, não faz sentido o sistema tentar atualizar sozinho, uma vez que a gente depende que o usuário ele entre com o dado. Então, a gente pode vir aqui e botar um ponto never. E aqui a gente pode alterar também o nosso struct de entrada, né? Que é esse simple entry aqui. E a gente não vai ter só a data, a gente vai ter também o nosso text, que a gente pode criar. Vamos criar uma struct separada para isso, que vai ser aqui o nosso Swift file, que vai ser o nosso widget data, que vai ser basicamente uma struct com os dados do widget. A gente vem aqui, cria ele, é uma struct widget data, que ela vai ter a extensão do nosso identifiable,
identifiable e o nosso codable. Isso vai ser útil lá na frente quando a gente precisar criar um JSON disso para salvar numa área, meio que uma área de, entre aspas, uma área de transferência entre o nosso native e o nosso widget. Que é basicamente a gente vai criar depois lá nas capabilities e eu explico melhor. A gente vai ver que está reclamando que ela não faz o que o identifiable precisa, que basicamente a gente precisa de um ID. Então a gente vai ter aqui o nosso var text, que vai ser uma string, e a gente vai ter aqui o nosso ID. Var ID string, que basicamente a gente vai usar o próprio text, porque não tem muito por que fazer algo muito diferente disso. E aqui, nosso simple entry, que hoje tem uma data, ele precisa ter uma data, se a gente comentar a gente vai ver que o iOS vai reclamar, porque ele não segue o protocolo timeline entry. A gente vai vir aqui, a gente vai ter também o nosso let widget data do tipo widget data. A gente vai vir aqui, a gente vai ver que, aqui, esse é outro ponto para a gente ficar atento. Ele está vendo que ele não consegue encontrar o widget data no scope. Por quê? Quando a gente mexe no arquivo aqui, se a gente reparar aqui na barra da direita, a gente vai ver que tem aqui os scopes, os target membership dessa classe. E aqui no nosso caso a gente vai estar só com o nosso provider principal, com o nosso target principal. Então a gente tem que vir aqui e selecionar o nosso widget extension também. A gente vai ver que ele vai começar a identificar aqui o nosso widget data. Ele parou de dar o erro, porque agora ele está também para esse target específico. E agora a gente vai ver que tem outro erro, porque a gente não tem um construtor dessa classe aqui dentro. Como a gente poderia botar aqui, por exemplo, olá, porque ele não vai mais obrigar a gente a dar essa entrada no construtor, porque já tem o valor default aqui. Como a gente não tem esse valor default, ele vai reclamar que todos os pontos de entrada que a gente está chamando essa classe, a gente precisa chamar o construtor dela também. Igual a gente fez do date aqui. A gente vem aqui, widget data, text aqui vai ser o nosso placeholder. A gente vem aqui, só para facilitar a nossa vida, a gente copia isso aqui. E aqui no snapshot a gente pode snapshot. Aqui a gente tem também a nossa timeline, que aqui a gente vai pegar o dado lá do React Native, mas por enquanto a gente pode botar aqui, vai ser o nossa timeline. E aqui no nosso preview é o último dado que a gente precisa mexer, que vai ser o nosso preview. Ele demora um pouco para carregar o preview, eu sinceramente não costumo trabalhar tanto com preview, principalmente nesse caso tão simples, e que eu estou gravando na tela, porque ele vai ficar realmente um pouco lento. Mas seria o nosso preview aqui do widget. Então, se a gente mandar ele rodar aqui agora, a gente espera um pouquinho que ele vai rodar com essas atualizações que a gente fez. Build succeed, como esperado. A gente vai ver que o nosso widget já está aqui com a data que a gente espera. E para mostrar aquelas mudanças que eu falei para vocês, a gente pode ver aqui. Aqui está a nossa mudança de configuração. Só que a gente botou aqui o text, né? Nosso text que a gente queria, mas na prática ele não está sendo usado ainda. Então vamos dar uma ajeitadinha nesse visual aqui, só para ele poder ficar um pouco mais agradável. Então aqui a gente vai ter uma stack vertical, stack, que é basicamente como se fosse uma nossa view lá do React Native com Flex Direction Row. E aqui a gente vai ter dois texts, né? Que é o nosso text e a hora que ela foi atualizada. Então a gente pode ter aqui um text, que aí vai ser o nosso entry, que ele já identifica já como era do tipo provider entry. O nosso provider é do tipo simple entry, já identifica o que a gente tem. Então a gente pode botar aqui ponto .widgetData, ponto .text. E a gente pode dar também um style para ele, que vai ser, aqui no nosso caso, vai ser um style font. A gente pode botar aqui um headline, que vai ser um texto grande, como a gente quer. E aqui, como é uma coisa pequena, a gente pode botar um footnote, que é como se fosse uma nota de rodapé, uma nota pequena que vai ficar ali embaixo. E se a gente mandar rodar, a gente já vai ver que ele já vai dar uma alteradinha no nosso texto, mas não vai ficar como a gente espera que fique igual está aqui. Inclusive, para facilitar a nossa vida, deixa eu mover isso aqui para cá, para a gente poder ver como é que está ficando. Prontinho. A gente está com o nosso texto timeline aqui e a nossa hora embaixo. Só que a gente quer botar a hora aqui embaixo, né?
Então, o que a gente também tem no Swift UI, a gente tem o nosso Spacer. Basicamente, ele vai criar uma view vazia, um espaço vazio, que vai pegar todo o espaço que ela puder. Então, no nosso caso de uma stack vertical, é como se a gente tivesse esses dois dados que a gente quer, e a gente tivesse posto um flex 1 no meio dos dois. Então, ele vai empurrar tudo para as pontas. Então, se eu botar um spacer aqui, ele vai empurrar o texto lá para cima, o footer lá para baixo, e vai ficar com esse espaço todo ocupado. E a gente não quer que ele faça exatamente isso, porque a gente quer que o nosso texto principal fique centralizado. Então, o que a gente pode fazer é criar um spacer também antes do texto. Porque ele vai se adaptar ao espaço. Então, ele vai pegar o nosso texto, vai botar o espaço com o máximo que dá, nosso texto, outro espaço com o máximo que dá e o footer. Só que esse espaço ele vai se adequar e vai ficar do mesmo tamanho, o que vai dar uma espécie de centralização para o nosso texto aqui. Então, a gente reparar, ele não está exatamente centralizado, mas como também meu objetivo não é deixar nada muito bonitinho, é mais mostrar esse contexto para vocês, tá bom. Fica como dever de casa aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais no SwiftUI, uma coisa que eu ainda pretendo fazer, ver novos modos de mexer com esse layout aqui. Esse aqui, por exemplo, me deu um pouquinho mais de trabalho para fazer. Não foi uma SwiftUI tão fácil, vamos dizer assim, para quem não está acostumado, mas eu acho que o resultado ficou legal. E aqui nós temos a nossa timeline meio centralizada. E agora, então, a gente precisa, pô, beleza. Basicamente, eu criei aqui um app no React Native que não faz nada, e a gente precisa que esse texto aqui que a gente botar, que seja o texto que vai estar aqui. E isso não está acontecendo ainda. Então, agora a gente vai para a parte principal aqui, que é a comunicação entre o nosso React Native e o nosso app nativo. Então, para isso, a gente vai ter que começar a criar essas pontes de integração, que é basicamente o que a gente vai usar aqui. Vou puxar uma outra tela aqui para vocês. Native Modules, que é isto aqui. Vou puxar aqui uma outra janela para mostrar de onde eu tirei isso aqui. Está pegando daqui dos Native Modules do tutorial do React Native. Então, o que a gente tem que criar? A gente tem que criar o nosso Bridge Module, a gente tem que criar aqui nosso módulo que vai ser exportado, a gente tem que criar esse processinho aqui que a gente vai conseguir chamar lá do nosso React Native. Então, vamos começar. O primeiro ponto que a gente tem que ter aqui é nossos dois arquivos. No caso, a gente vai vir aqui, New File. Aí, como é que eu estou chamando ele? Vai ser nosso arquivo, o primeiro vai ser nosso arquivo aqui do Objective-C. Eu estou chamando ele de Widget Helper, que basicamente vai ser um helper que vai fazer a nossa conexão entre o nativo e o React Native. Widget Helper. Vai ser um arquivo inicialmente vazio. O target dele é o nosso Note Widget App, porque ele não vai precisar ser lido pelo Widget Extension ainda. Então, a gente já tem aqui o nosso arquivo, nosso .m criado. E a gente vai precisar de um arquivo com o mesmo nome, .swift. Só um segundo, só me ajeitar aqui com a minha colinha. E aqui a gente vem aqui, New File. A gente vai ter o nosso Swift File, que vai ser o nosso Widget Helper Swift, com o mesmo target. A gente já tem esses dois arquivos criados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é começar a trabalhar no nosso arquivo .m. A gente vai criar basicamente o nosso header de comunicação, como a gente viu lá no Native Module do iOS, que eu acabei de mostrar aqui a tela. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa importar, além do Foundation, a gente tem que importar o Bridge Module do React Native. E a gente precisa criar a nossa interface de exportação, que vai ser o RCT Externe Module, que vai ser aqui o nosso Widget Helper e o nosso NS Object. E a gente vai ter aqui o nosso RCT Externe Method, que é o método que a gente está exportando lá para fora, que eu vou chamar ele, pode ser o nome que vocês querem botar, mas eu vou chamar ele de Update Node, que vai ser de fato para poder atualizar a nossa nota. Pode ser o Update Widget, o que a gente quiser. E ele vai receber como parâmetro um NS String
que vai ser a nossa nota de fato. E aí a gente pode ter aqui um nosso bool. Esse ponto eu não sei explicar direito, eu copiei lá do Native Modules do iOS. São algumas coisas que eu não sei muito bem explicar, mas que precisei na época que eu estava fazendo. Que basicamente o que a gente quer fazer para ele é dizer que a gente não vai precisar que ele tenha um main queue setup requerido, vamos dizer assim. Require main queue setup. No. Prontinho, o nosso arquivo .m está criado. Só que por enquanto, se a gente for reparar, não tem nada aqui fazendo, certo? Nada muito útil sendo feito aqui. Isso aqui. No. Prontinho. E agora a gente tem que criar o nosso widget helper, o Swift mesmo, que é de fato que vai atualizar nosso texto. E aqui o que a gente precisa fazer é pegar o dado que vai vir de lá e salvar ela num lugar que o nosso widget consiga ler. Então o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é mais simples, que é basicamente criar uma função e conseguir visualizar ela lá pelo nosso React Native. Aí depois a gente cria a parte da criação em si, que a gente vai precisar do App Storage, que a gente ainda vai configurar. A gente vai ter que importar aqui o nosso SwiftUI e o nosso Widget Kit. Por enquanto a gente nem vai usar, mas a gente já deixa logo importado. O que a gente precisa é que ele esteja available apenas no iOS 14, que é basicamente nossa versão target nesse caso. E agora a gente vai ter que dizer para ela que ela vai vir lá do Widget Helper do Objective-C. Essa integração Objective-C, Widget Helper. E agora a gente pode criar a nossa classe aqui. Widget Helper. Vai ser o nosso NS Object. E agora a gente fez lá do outro lado o nosso RCT Bridge Module. E aqui a gente pode ter a nossa função, que vai ser a nossa função que vem lá do Objective-C, que vai ser a func que a gente criou lá como update node. Está vendo que a gente está tendo um erro ali, mas a gente já vai resolver esse problema. Update node, que vai receber a nossa nota. Ou no nosso caso aqui, o nosso text, que vai ser o nosso NSString. E ela é do tipo void, porque ela não vai retornar nada. Então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui, a gente pode dar um print aqui na nossa nota, só para poder mostrar que ela está aqui. Print text. E a gente vai ver que ele está dando esse erro aqui. Por que ele está dando esse erro aqui? A gente tem que fazer uma importação aqui que a gente ainda não fez. Que é basicamente aqui no nosso Bridge Header, a gente viu que ele criou um header vazio e a gente precisa importar o Bridge Module do React e o Event Emitter também do React aqui para dentro. Então agora ele vai parar de dar aquele erro que ele está dando aqui no nosso project.helper.swift. Agora se a gente mandar rodar aqui, espera ele buildar, ops. Ah, eu esqueci aqui. Faltou o nosso módulo name aqui dentro. E no nosso caso a gente pode retornar o nome do nosso módulo é widget helper. Externe módulo. Externe módulo. Eu estou dizendo que esse módulo é um módulo externo. Eu botei export method, mas é um externe módulo. Perdão. Ops. Módulo. Não, method. Aqui é um externe módulo e aqui é um externe method. Por isso que a gente estava com um pequeno erro aqui. E agora a gente pode voltar para o nosso React Native. E se a gente for ver aqui, a gente vai ver que a gente tem agora como usar a nossa função. Então a gente pode vir aqui em import
do React Native, né? Native módulos. E aqui a gente já consegue, por exemplo, visualizar que o nosso módulo existe. A gente pode ver aqui native módulo.widgetHelper, que é o nome do nosso módulo que a gente tem. E no caso aqui é o widgetHelper. A gente pode dar um console.log nela, a gente vai ver que ela vai mostrar a nossa função que está aqui. Ó, a gente já tem aqui o nosso update note, que vai receber a nossa string e vai printar ela aqui no nosso console. Então, a gente pode vir aqui e dar um ponto update note com o nosso texto aqui dentro, que vai ser o nosso text. A gente vai cuidar mais desse console log aqui e a gente vai dar mais aqui. Pra ser bem honesto, eu não sei onde ele printa o nosso output aqui, então vamos ignorar o output printado e vamos acreditar que ele está funcionando. Eu juro para vocês que está funcionando. Então, basicamente, essa foi a parte da nossa integração, só que de fato ele ainda não está sendo usado pelo nosso widget. A gente muda aqui o teste e o nosso widget continua com o mesmo texto, certo? Que é o que a gente não quer. Então, para isso, a gente precisa criar uma comunicação entre o ponto nativo do target do widget com o ponto nativo do target da aplicação principal. Então, para isso, a gente tem que criar uma capability aqui na nossa aplicação. Deixa eu vir aqui nela. Info. Aqui no nosso target, a gente vai criar aqui, ó, sign in capabilities. Primeiro, a gente tem que selecionar um team. A gente precisa para poder fazer a nossa adição de capability, eu acho. Mas vamos tentar assim e vamos ver o que acontece. A gente vai criar um app group. Um app group basicamente é como se fosse um container que vai ser compartilhado entre os dois targets. Então a gente vem aqui no nosso app group, a gente dá um new aqui, a gente bota o nome que a gente quer. Ah, viu? Falei que ia precisar. Vou selecionar aqui meu time pessoal. Ele vai fazer aqui. A gente vai criar um group aqui, que vai ser um group.injectdata.widget.data. Guardem bem esse nome que ele vai ser usado no código quando a gente for setar o valor aqui para dentro. Então a gente vai deixar ele no Ctrl C aqui, ele criou aqui dentro. Se a gente vir aqui, a gente vai ver que ele está... não está available. Então a gente pode vir aqui, ponto, acho que eu já criei isso aqui para outra aplicação. Deixa eu ver aqui. Pode ser esse aqui, Note Widget. Isso. Deixa eu ver aqui e remover esse aqui. A gente tem esse nome aqui, a gente vem aqui agora no Widget Extension, que a gente precisa ter exatamente o mesmo grupo, porque a gente vai escrever nesse app group pela parte do target principal e vai ler no target do widget. A gente vem aqui, bota também aqui o nosso time. A gente vem aqui no Capability, seleciona o mesmo app group, e a gente vai ter o mesmo grupo aqui dentro. Agora a gente consegue escrever por aqui e ler aqui. Tá, mas aí como é que a gente faz para escrever por aqui? Então a gente vai ter que vir aqui no nosso widgetHelper.swift. Agora aqui onde ele tem o text, a gente vai precisar fazer a função que escreve nesse text aqui. Então para isso a gente vai precisar aqui ter o nosso @appstorage, que a gente vai ter aqui, basicamente aqui a gente tem que botar o nosso nome daquele app group, que no nosso caso não é este aqui, que ele alterou para a gente. E a gente tem que pegar ele daqui. Deixa eu fechar as outras abas aqui. Aqui. Group.notesapp.widget. Group.notesapp.widget. Então a gente está basicamente dizendo que a gente vai pegar esse dado do storage aqui. A gente vai ter o nosso store, que vai ser um user default. User default, que vai ser aqui um switch name. E diga-se de passagem, foi mal, mas eu falei besteira aqui, que aqui não é isso. Este nome aqui é aqui, que é o nosso nome do app do nosso user default. Pronto. E aqui a gente pode botar o nome que a gente quiser, que a gente pode chamar simplesmente de widget data mesmo. A gente vai ver que ele vai dar um errinho e a gente tem que ler esse dado aqui dentro, logo depois. var data do tipo data, que é o tipo que esse vai me retornar, que vai ser igual, por default vai ser um data vazio aqui. A gente vai ver que ele deu match com o initializer que ele precisa que a gente faça. E agora o que a gente tem que fazer é escrever esse dado que a gente leu aqui, nosso text, dentro dele.
Então a gente vem aqui, a gente vai criar primeiro o nosso widget data, que a gente já tem lá, aquele helperzinho que a gente criou aqui. A gente vai criar uma instância dele, widget data, ele vai ser igual ao nosso widget data, e vai ter o nosso text aqui. Pronto, a gente já inicializou o nosso objeto. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que serializar esse objeto, a gente vai ter que encodar esse objeto dentro de um JSON, que é o que a gente vai estar chamando dentro do nosso... que a gente vai estar salvando esse dado, no caso, para poder chamar dentro do nosso widget e decodificar ele. Dá um guard let aqui, data, aí vai ser um try, que ele vai tentar fazer isso, vai ser um JSON encoder, que basicamente o que ele vai fazer? Ele dá um encode no nosso widget data. Aí se a gente vier aqui, a gente vai ver isso aqui. Ops, cadê? Deixa eu mostrar melhor para vocês. Ponto. Encode. Ele espera um value que seja do tipo encodable. E o nosso identifier e o nosso codable, eles são do tipo encodable. Eu não vou saber explicar qual dos dois que um está dentro do outro aqui, mas a gente sabe que o nosso value que a gente criou, ele atende a esse protocolo que ele espera aqui dentro. E aí, se der algum erro, né, como a gente botou um try ali, a gente vai retornar. E agora a gente pode simplesmente dar um reload no nosso widget, que é o que eu falei lá atrás, que ele não ia atualizar com o tempo, ele ia atualizar quando a gente alterasse o texto. Então, nesse caso, a gente vai mandar ele atualizar tudo. Por isso que a gente precisou aqui do nosso widget kit, por causa dessa linha aqui, a gente vai precisar dele, widget center, a gente dá um ponto share, ponto update, reload all timelines. Então, o que ele vai basicamente fazer nessa linha aqui, ele vai pegar nosso widget aqui, e vai mandar ele atualizar todas as timelines que a gente tem. Ele vai dar um reload aqui em todas as timelines. Ah, tá. Aqui ele vai dar erro porque a gente tem um tipo NSString e o nosso tipo é string. Então a gente tem que fazer o cachezinho aqui. Se a gente mandar rodar, a gente vai ver que ele vai continuar funcionando. Só que não vai alterar nada porque basicamente ele não vai trocar aqui dentro. E aqui dentro do nosso Node.js a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez lá com o App Storage, só que nesse caso a gente vai estar lendo os dados e não escrevendo mais. A gente pode vir aqui, copiar essas duas linhas aqui, que a gente vai precisar delas. A gente vem aqui. A gente já tem o nosso data aqui. E o que a gente vai fazer aqui é o contrário do que a gente fez lá. Lá a gente escreveu o texto. Aqui a gente vai ler o texto. Então a gente vai ter que vir aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui de novo. Então aqui o que a gente vai ter que ter aqui? A gente vai ter que ler o nosso widget data, que ele vai vir como um JSON, e a gente vai decodificar esse texto. Então a gente pode dar aqui um let, widget data. A gente vai ter um outro try. Só que nesse caso aqui a gente vai ter um JSON decoder. A gente vai estar dando um ponto decode. E aí como é que funciona aqui? A gente diz para ele que a gente quer decodificar e qual classe que ele vai transformar o nosso dado depois. Então a gente pode botar aqui o nosso widget data.self e vai ser um from, que vai ser o nosso data aqui de cima. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou falando para ele decodificar esse texto, né, que ele está salvo como uma string, que ele tem que cair nesse tipo de dado aqui. Então ele vai tentar fazer um deparo, vamos dizer assim, daquele JSON lá que ele vai parsear para esse tipo de objeto. Então a gente vai ter o nosso objeto aqui embaixo. Só que se a gente ver aqui, a gente botou um try. Isso aqui não vai ser um objeto que pode ser um nulo, vamos dizer assim. E o que a gente quer aqui é que a gente pegue o nosso widget data, widget data, text. Então a gente vai ver que ele vai dar um erro. Se o dado vier vazio, a gente vai ter esse erro aqui. Então o que a gente pode fazer nesse caso é botar um default para ele. Então, tipo, tá vendo aqui? Ele está dizendo que aqui a gente precisa de uma string cravada, vamos dizer assim, e aqui a gente tem uma opção de ter um nulo. Então ele usou o optional aqui, que vai dar erro. Então a gente pode botar alguma coisa nesse sentido. Deu ruim. Isso vai resolver o nosso problema, porque ele vai ver que se isso aqui vier nulo, ele vai pegar essa string como default. Ou a gente pode inicializar nosso objeto aqui também. Do mesmo jeito que a gente botou aqui para poder botar uma string vazia, a gente pode fazer isso aqui. O nosso widget data pode vir vazio. Então, se ele vier vazio, a gente inicializa o outro objeto aqui. Default. Então, ele vai ter um objeto do tipo widget data de qualquer maneira, seja o que veio daqui ou o que veio daqui.
E agora a gente consegue rodar o nosso projeto. E se tudo der certo, quando a gente atualizar o nosso texto lá dentro do React Native, ele vai atualizar o nosso widget. Aqui ele está com o valor default, porque a gente ainda não preencheu o nosso texto lá, mas se a gente abrir aqui nossa tela e botar aqui, olá pessoas, e atualizar, a gente vai ver que ele não atualizou o nosso texto. Por quê? O que aconteceu aqui? Então a gente tem que entender qual foi o problema que a gente teve. Lembrei que eu esqueci que é uma parada bem bobinha. Vou mostrar para vocês. Nosso. Pronto. Eu criei o nosso objeto aqui do tipo App Storage, que basicamente ele pegou o valor que já estava lá dentro do default. Eu gerei o nosso novo data aqui, mas em momento nenhum eu atribuí o valor para o nosso data daqui. Então, obviamente, ele não vai atualizar o nosso objeto lá do App Storage. E agora sim, a gente vem aqui e atualizar. Aqui está o nosso campo de texto atualizado como esperado. Eu vou terminar esse tutorial por aqui, ele está meio enrolado, mas como eu falei, meu objetivo era focar em pessoas que programam em React Native, para poder conseguir fazer o do React, ver os problemas que eu tive realmente no meio desse processo, por não conhecer o React Native, por não conhecer o iOS nativo, mas ao mesmo tempo mostrar que assim, você tendo esse conhecimento legal de React Native e tendo uma boa desenvoltura assim, para se virar em programação, você consegue fazer umas paradas legais. Obviamente, para eu chegar nesse widget aqui bonitinho, que pega a cor, dependendo do valor, etc., deu um pouco mais de trabalho, mas eu comecei assim, igualzinho eu gravei esse widget, errando pra caramba, batendo cabeça, e no final eu cheguei no meu objetivo, já tá até na App Store lá, se alguém quiser procurar, tá aqui o nome do aplicativo, e foi nesse ritmo, então eu queria mostrar isso pra vocês, e também porque eu não achei nenhum tutorial maneiro em português. Então, apesar do inglês realmente ser uma língua que a gente mais encontra tutoriais, achei legal criar alguma coisa em português pra gente, e é isso. É, Se você gostou desse tutorial, quiser alguma outra coisa do tipo, ou se eu tiver falado muita besteira na questão do Swift mesmo, sinta-se à vontade para me complementar e para me corrigir aí embaixo, tranquilo. E espero que gostem. Se tiver um feedback positivo legal, depois eu tento criar alguma outra coisa também. Obrigado. Valeu.